I was wondering if we were going to have a choir number or something, looking at the Fiquei pensando se teríamos um número pelo coro, mas acho que não tivemos um tempo. conference this morning. Que bela conferência temos esta manhã. Brothers and sisters, while studying Irmãos e the irmãs, Book of Mormon recently, ao estudar o livro de Mormon one of the recentemente, teachings of the prophet um Jacob ensinamento do profeta Jacó me chamou a atenção. You remember Jacob was one of the fathers Como devem se lembrar, Jacó foi um dos 2 filhos do patriarca Leí, que nasceu no deserto, depois que a família partiu de Jerusalém. Ele foi testemunha ocular de milagres e também viu sua família ser dividida pela desobediência e rebelião. Jacob knew and loved Laman and Lemuel. Jacó conhecia e amava Lamã e Lemuel tanto quanto conhecia e amava Nefe, e a desavença entre eles foi muito íntima e pessoal. Jacob was concerned, it Para wasn't Jacó, about não se tratava de ideologia, filosofia ou mesmo teologia. family. Era uma questão de família. Tender anguish of Jacob's soul is evident A dolorosa angústia que Jacó sentia na alma ficou evidente quando ele expressou sua profunda preocupação de que o povo viesse a rejeitar as palavras dos profetas a respeito de Cristo e negar o poder de Deus e o dom do Espírito Santo e desdenhar o grande plano de redenção. then just before he bids farewell. Então, pouco antes de se despedir, ele proferiu 7 palavras, que são o tema básico de minha mensagem de hoje. Plea was, A súplica de Jacó foi: ó, sede sábios, que mais poderei dizer? those of you who are parents and grandparents have a sense Vocês que são pais e avós têm uma noção de que Jacó devia estar sentindo naquele momento. because they were also his family. Ele amava seu povo, em parte porque também eram a sua família. Ele os ensinara tão claramente e o fez com toda a energia de sua alma. No uncertain Advertira-os com clareza sobre o que aconteceria se decidissem não entrar pela porta estreita e continuar pelo caminho apertado. couldn't think of anything else to say. Não conseguiu pensar em mais nada que poderia dizer para admoestar, incentivar, inspirar e motivar. Portanto, disse simplesmente, com grande profundidade: ó, sede sábios, que mais poderei dizer? Members of the church in many nations of the world. Conheci membros da igreja de muitos países do mundo. Fiquei impressionado com o espírito e a energia de muitos de nossos membros. Corações estão sendo tocados e vidas estão sendo abençoadas. O trabalho está progredindo dinamicamente e sinto-me profundamente grato por isso. Mas vejo muitas coisas nas quais nós, os membros da igreja, devemos ser mais sábios. His infinite wisdom has designed his O Senhor, em sua infinita sabedoria, designou sua igreja a funcionar com um ministério leigo. charge to watch Isso significa que temos o encargo de zelar uns pelos outros e servir uns aos outros. one another as our Devemos amar uns aos outros, como o Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo nos amam. callings and circumstances Nossos chamados e condições mudam de tempos em tempos, different and proporcionando-nos oportunidades diferentes e especiais de servir e crescer. leaders and teachers in the church A maioria dos líderes e professores da igreja estão zelosamente engajados no cumprimento de suas responsabilidades. Alguns são menos eficazes que outros, é verdade, mas quase sempre há um sincero esforço para prover um serviço significativo no Evangelho. who become so energetic De vez em quando, encontramos alguns que se dedicam tão energicamente ao serviço da igreja a ponto de ficarem that the com a vida desequilibrada. Começam a acreditar que os programas que administram são mais importantes do que as pessoas a quem eles servem. Complicam seus serviços com detalhes e embelezamentos que ocupam muito tempo. too much money, Custam muito caro too much energy. e gastam muita energia. To delegate or to allow others to grow. Recusam-se a delegar ou a permitir que outras pessoas cresçam em suas respectivas responsabilidades. Energy on their Por concentrarem muito tempo e energia em seu serviço na igreja, seu relacionamento familiar eterno pode deteriorar-se. performance O desempenho no emprego fica prejudicado. not healthy. Isso não é saudável.
tanto espiritualmente como em outros aspectos. Embora haja ocasiões em que nossos chamados na igreja exijam um esforço mais intenso e concentração em comum, temos que nos esforçar para manter o devido equilíbrio nas coisas. Jamais devemos permitir que nosso serviço substitua a atenção necessária a outras prioridades importantes de nossa vida. Lembrem-se do conselho do rei Benjamim. E vede que todas estas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porque não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam. Irmãos e irmãs, gostaria de sugerir 6 maneiras pelas quais podemos servir bem e com sabedoria. Primeira, enfocar as pessoas e os princípios e não os programas. Uma das coisas mais importantes que fazemos por meio do Evangelho de Jesus Cristo é edificar as pessoas. O serviço adequado ao próximo exige esforço para compreendermos as pessoas como indivíduos, sua personalidade, seus pontos fortes, preocupações, esperanças e sonhos, de modo que a ajuda e o amparo corretos sejam oferecidos. Falando francamente, é muito mais fácil simplesmente administrar os programas do que compreender e servir verdadeiramente as pessoas. O primeiro propósito das reuniões de liderança da igreja deve ser discutir a maneira de ministrar as pessoas. A maioria das informações e tarefas de coordenação rotineiras podem ser tratadas hoje por telefone, e-mails ou correspondência regular, de modo que as agendas das reuniões de conselho e reuniões de presidência possam enfocar as necessidades das pessoas. Nossa meta sempre deve ser usar os programas da igreja como meios para elevar, incentivar, auxiliar, ensinar, amar e aperfeiçoar as pessoas. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Os programas são ferramentas. A administração dos programas e as pessoas neles envolvidas não devem ter prioridade sobre as necessidades das pessoas que eles deveriam abençoar e servir. Segunda, seja inovador. Ao nos esforçarmos para magnificar nossos chamados, devemos buscar a inspiração do Espírito para resolver os problemas da maneira que melhor ajudará as pessoas a quem servimos. Temos manuais de instruções e suas diretrizes devem ser seguidas. Dentro desses parâmetros, existem substanciais oportunidades para pensar, ser criativo e usar os talentos individuais. A instrução que recebemos de magnificar nosso chamado não é um mandamento para embelezá-lo ou complicá-lo. Inovar não significa necessariamente expandir. Muito frequentemente, significa simplificar. Como o princípio eterno do arbítrio nos dá a liberdade de escolher e pensar por nós mesmos, devemos tornar-nos cada vez mais capazes de resolver problemas. Talvez cometamos erros ocasionalmente, mas enquanto estivermos seguindo os princípios do Evangelho e as diretrizes, podemos aprender com esses erros e tornar-nos mais compreensivos uns com os outros e mais eficazes ao servir as pessoas. Ser inovador também significa que não é preciso que nos digam tudo o que devemos fazer. O Senhor disse, não é conveniente que em todas as coisas eu mande, pois o que é compelido em todas as coisas é servo indolente e não sábio. Confiamos em vocês, irmãos e irmãs, para que usem a inspiração. Confiamos que o farão dentro dos parâmetros estabelecidos pelas normas e princípios da Igreja. Confiamos que serão sábios e se aconselharão mutuamente para ajudar a edificar a fé e o testemunho na vida daqueles a quem vocês servem. Terceira, divida o trabalho e delegue responsabilidades. Há uma diferença entre ser responsável pelo trabalho a ser feito e fazer o trabalho por si mesmo. Por exemplo, já se foram os dias em que o presidente do Quórum de Elders achava que precisava completar pessoalmente as visitas de ensino familiar que os outros deixavam de fazer. O mesmo se aplica a presidente da Sociedade de Socorro no tocante às professoras visitantes. Isso não é somente insensato, mas também não tem nada a ver com o ensino familiar e o trabalho das professoras visitantes.
O ensino familiar não são números ou relatórios de visitas a famílias. As visitas e os números são apenas uma forma de quantificar o trabalho. O ensino familiar refere-se a amar as pessoas e servir e cuidar dos filhos de nosso Pai Celestial. Devem ser feitas designações, devem ser delegadas responsabilidades, deve-se permitir que os membros cumpram suas mordomias da melhor forma possível. Aconselhe, alerte, convença e motive, mas não faça o trabalho por eles. Permita que as pessoas progridam e cresçam, mesmo que isso às vezes signifique resultados menos do que perfeitos nos relatórios. Quarta, elimine a culpa. Não é preciso dizer que a culpa não é uma técnica motivacional adequada para os líderes e professores do Evangelho de Jesus Cristo. Sempre devemos motivar por meio do amor e da valorização sincera, e não criar um sentimento de culpa. Gosto do conceito de pegar alguém fazendo algo certo. Ainda assim, há pessoas que têm algum sentimento de culpa em consequência de seu serviço na igreja. Esse sentimento pode ocorrer quando nosso tempo e atenção estão divididos entre prioridades e exigências que competem entre si. Como mortais, simplesmente não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, precisamos fazer todas as coisas com sabedoria e ordem. Frequentemente, isso significa adiar temporariamente a atenção dedicada a determinada prioridade para cuidar de outra. Às vezes, as necessidades da família exigirão sua total atenção. Outras vezes, as responsabilidades profissionais vêm em primeiro lugar. E haverá ocasiões em que os chamados da igreja virão em primeiro lugar. Um bom equilíbrio é alcançado quando fazemos as coisas no momento oportuno, sem procrastinar nossa preparação, nem esperar para cumprir as responsabilidades no último minuto. Além disso, precisamos lembrar que Cristo veio para remover a culpa, perdoando aqueles que se arrependem. Ele veio para trazer paz à alma perturbada. Ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por meio da milagrosa expiação, ele nos pede: tomai sobre vós o meu jugo, e que encontrareis descanso para as vossas almas. À medida que a expiação começar a agir em nossa vida, passaremos a compreender que o Salvador já tomou sobre si o fardo de nossa culpa. Espero que sejamos sábios o suficiente para compreender isso, arrependendo-nos, quando necessário, e deixando de lado a nossa culpa. Quinta, precisamos dividir sensatamente nossos recursos de tempo, renda, energia e atenção. Gostaria de contar-lhes um pequeno segredo. Alguns de vocês já aprenderam isso. Se ainda não, é hora de saberem. Não importa quais sejam as necessidades de sua família ou suas responsabilidades na igreja, não existe um momento em que podemos dizer está concluído. Sempre podemos fazer algo mais. Sempre há outro assunto familiar que necessita de atenção, outra lição para preparar, outra entrevista para realizar, outra reunião para participar. Temos mesmo é que ser sábios, preservar nossa saúde e seguir o conselho que o presidente Hinckley nos dá com frequência, de simplesmente fazer o melhor possível. O segredo, a meu ver, está em conhecer e compreender suas próprias capacidades e limitações, e depois criar seu próprio ritmo, dividindo seu tempo, sua atenção e seus recursos sabiamente para ajudar as pessoas, inclusive sua família, em sua jornada rumo à vida eterna. Sexta, uma palavra para vocês líderes sobre delegar responsabilidades aos membros, especialmente aos recém-conversos.
O presidente Hinckley disse que todo membro novo da igreja precisa de uma responsabilidade. Seja qual for a responsabilidade delegada, ela não deve sobrecarregar os membros novos, mas dar-lhes oportunidades amplas para que se sintam bem na igreja. Aprendam a doutrina e trabalhem em conjunto com membros cordiais. Ela deve ancorá-los no Evangelho restaurado, aumentar o testemunho deles e proporcionar serviço significativo. Irmãos e irmãs, concentremo-nos nas maneiras simples pelas quais podemos servir no reino de Deus, sempre nos esforçando para mudar vidas, inclusive a nossa. A coisa mais importante em nossas responsabilidades na igreja não são as estatísticas relatadas ou as reuniões realizadas, mas sim saber se as pessoas, individualmente, estão sendo ministradas uma a uma, como fez o Salvador, se forem elevadas e encorajadas, e, por fim, mudaram sua vida. Nossa tarefa é ajudar as pessoas a encontrar a paz e a alegria que somente o Evangelho pode proporcionar-lhes. Em 7 palavras, Jesus resumiu como podemos fazer isso. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Em muitos aspectos, os dias de hoje se assemelham aos dias de Jacó. Meu conselho é semelhante ao dele. A vocês esta manhã, eu digo: suplico que vos arrependais e que vos apegueis a Deus, de todo o coração como Ele se apega a vós. Irmãos e irmãs, sejam sábios com suas famílias. Sejam sábios no cumprimento de seus chamados na igreja. Sejam sábios com seu tempo. Sejam sábios ao darem prioridades equilibradas às suas responsabilidades. Ó, sede sábios, meus irmãos e irmãs. O que mais eu poderia dizer? Que Deus nos abençoe com sabedoria para que amemos seu Filho Jesus Cristo e sabiamente ajudemos a realizar sua obra. Presto meu testemunho, e esta é a minha oração, de que ele vive, que esta é a sua igreja. Estamos em sua obra. Que a paz do Senhor esteja conosco e que possamos levar à frente sabiamente as nossas responsabilidades. É a minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.